Boa noite. Essa é a nossa terceira aula, ou parte da terceira aula, de estrutura e análise de balanços, e nós estamos falando de indicadores econômico-financeiros. E vamos aqui explicar como é que funcionam os indicadores de atividade. Então, neste vídeo, vocês vão encontrar aí como calcular os três indicadores de atividade: prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, prazo médio de estocagem, como calcular o ciclo de caixa a partir deles e, na sequência, vocês terão aí, dentro da atividade de vocês, já a primeira questão para ser respondida, né? Que, na verdade, não é uma questão, mas é o exercício onde vocês vão fazer calcular esses três indicadores já com os valores dados de uma situação hipotética. Tá bom? Boa aula a todos. Prazo médio de recebimento indica o número de dias, em média, para recebimento de seus clientes. Prazo médio de pagamento indica o número de dias, em média, para pagamento a seus fornecedores. Portanto, prazo médio de estoques indica o número de dias, em média, que decorre entre a compra de materiais e a sua venda ao mercado. Ciclo de caixa é definido como o período de tempo entre o desembolso para adquirir matéria-prima e o recebimento da venda do produto acabado. Consequentemente, giro de caixa é o número de vezes que isso ocorre por ano, ou seja, o número de vezes em que o caixa da empresa é revezado a cada ano. Vamos ver como isso funciona na prática. O que nós temos até agora? O prazo médio de pagamento, prazo médio de estoques e o prazo médio de recebimento. Vamos ver o que influencia cada um deles? No caso do prazo médio de pagamento, as compras a prazo. Obviamente, a negociação com os fornecedores, o tipo de fornecedor que nós temos, acaba influenciando o volume de compras a prazo também que nós temos. No prazo médio de recebimento, o contrário. As vendas a prazo é que influenciam esse número. Logicamente, as condições que damos para as vendas à vista podem diminuir o volume de vendas a prazo. E, ao final, o prazo médio dos estoques, onde temos a influência do tempo de setup, que é o tempo que se demora para regular os equipamentos na produção, e o ciclo de produção, quanto tempo se demora para produzir determinado item. O prazo médio de estoque também pode ser influenciado pelas compras e pelas vendas. Se a empresa comprar a mais para obter desconto no preço à vista, teremos estoques maiores. Se a empresa demorar mais para vender, teremos estoques maiores também, agora de produto acabado. A empresa precisa então definir qual é a sua política para as compras, para as vendas e para os estoques. E a combinação dos três itens é que vai gerar o ciclo de caixa da empresa. Vamos trabalhar com uma linha do tempo. Aqui nós temos 30, 60, 90 e 120 dias. Uma empresa vai comprar o material que ela precisa para a sua produção. Vamos partir de um exemplo onde o prazo médio de pagamento é 75 dias. Esse material vem para a empresa e vai para estoque. Depois vai para a produção. Vamos supor que fique no estoque durante 45 dias, entre a produção e o produto acabado para as vendas. A partir de 45 dias, esse produto é vendido. E o prazo médio de recebimento, em torno de 60 dias. Então, o que nós temos aqui? Esse produto ficou no estoque durante 45 dias, entre produção e a espera para a venda. Depois de vendido, levou 60 dias para receber o valor, só que a empresa já havia comprado esse material e prometido pagar em um prazo de 75 dias. Conclusão: em 75 dias ela está pagando, mas está recebendo em 105 dias. Temos uma diferença aí de 30 dias. Esta diferença nós chamamos de ciclo de caixa, que é o tempo entre o pagamento e o recebimento da empresa.
Se essa empresa tiver dinheiro no caixa, ela vai usar esse capital de giro que foi colocado pelo dono ou foi gerado pelo próprio ciclo de produção e venda da empresa. Caso ela não tenha esse dinheiro no caixa, ela precisará ir a banco e tomar emprestado, durante um prazo médio de 30 dias. Portanto, para se calcular o ciclo de caixa de uma empresa, usamos o seguinte: o prazo médio de estoques, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. Vamos ver como calcular esses prazos médios a partir de informações contábeis. No caso do prazo médio de recebimento, nós devemos dividir o saldo de duplicatas a receber do mês pelas vendas médias diárias daquele mês, obtidas através da divisão do total das vendas pelo número de dias do mês. Por exemplo, um determinado mês, duplicatas a receber. Saldo: R$ 39.895. Vendas efetuadas naquele mês: R$ 36.460. Colocando na fórmula, nós teremos R$ 39.895 dividido por 36.460, este também dividido por 30. Resultado: prazo médio de recebimento igual a 32,8 dias, pouco mais de um mês. Da mesma maneira, podemos calcular o prazo médio de pagamento. Neste caso, nós teremos o saldo da conta fornecedores do mês dividido pelas compras médias diárias daquele mês, compras divididas pelo número de dias do mês. Por exemplo, fornecedores: R$ 12.165. Compras efetuadas no mês: R$ 14.637. Colocando na fórmula, 12.165 dividido por 14.637, que por sua vez foi dividido por 30. Resultado: prazo médio de pagamento: 24,9 dias, pouco menos de um mês. No caso dos estoques, nós informamos a dificuldade de se calcular da outra maneira. Por quê? No caso de duplicatas a receber, nós temos a data que será feito o recebimento. No caso de duplicatas a pagar ou fornecedores, também nós temos a data. Mas no caso dos estoques, não temos antecipadamente a data onde será vendido aquele estoque. Portanto, muito mais fácil calcular pelas informações contábeis. Aí nós temos 30 dividido pelo giro dos estoques. 30 é o número de dias desse mês. Giro dos estoques, nós obtemos dividindo o custo de mercadoria vendida naquele mês pelo estoque médio. Por exemplo, custo de mercadoria vendida no mês: R$ 24.396. No caso dos estoques, se não houver uma variação muito grande, não precisamos calcular o estoque médio. Podemos pegar o estoque final do mês. Nesse exemplo, vamos usar 95.226. Colocando na fórmula, teremos 30, que é dividido por 24.396, por sua vez, dividido por 95.226. Resultado: prazo médio de estocagem: 117,1 dias. Com esses números, podemos calcular o ciclo de caixa dessa empresa. Então teremos prazo médio de estocagem, 117,1 dias, mais prazo médio de recebimento, 32,8 dias, menos prazo médio de pagamento, 24,9 dias, o que dá 125 dias de ciclo operacional de caixa. Pouco mais do que 4 meses. Vamos supor que essa empresa precise tomar dinheiro emprestado no mercado. E vamos supor ainda que o banco cobre 3% ao mês de juros. Fazendo uma conta de juros simples, nós teremos pouco mais do que 12% no período de juros nessa operação. Para finalizar a nossa aula, então, vamos fazer algumas observações e passar um exercício para vocês. Então, primeiro,
Esses cálculos que nós colocamos aqui de prazo médio de recebimento, nós fizemos a partir de informações de contabilidade, né? Mas quem tiver um sistema de controle de duplicatas a receber, esse sistema já dá o cálculo sem utilizar estas informações que nós temos na contabilidade. Da mesma maneira, quem tem um sistema de contas a pagar, né, na verdade, só com fornecedores, a gente pode calcular também, pelo sistema, esse prazo médio. A dificuldade vai ser aqui, ó, no prazo médio de estocagem, porque mesmo com o controle que a gente tenha, no caso de a gente colocar ali item a item e a partir da data de saída, a gente vai ter um cálculo referente ao passado. Isso não significa que os estoques que nós temos ali estejam com aquele prazo médio. Então, nesse caso, eu aconselho, a menos que a gente tenha um processo de compras e de uso desses estoques que seja assim, que não tenha grandes alterações, grandes movimentações esporádicas. Aí sim a gente pode utilizar o cálculo desse sistema de controle de estoques. Caso contrário, eu sugiro que vocês utilizem essa fórmula com os dados contábeis. Tá bom? E aí vamos então ao exercício. Eu vou passar para vocês um exercício, tá aqui. Então, temos um exemplo aqui, olha, e eu já coloquei as principais contas que vocês vão utilizar, duplicados a receber, fornecedores, estoques, vendas, compras e o custo de mercadoria vendida. Né? Vejam que duplicados a receber, fornecedores, estoques, vocês têm isso nos demonstrativos contábeis. Mas compras não. Compras tem que ser tirado de uma informação gerencial. Nós não temos isso, por exemplo, no balanço. Qual foi o volume de compras do mês passado? Não temos. Mas nós temos o saldo final de duplicados a receber, nós temos o saldo final de fornecedores, nós temos o saldo final de estoques. Na demonstração de resultado, a gente pode ter o volume de vendas, né, do mês. E mesmo o custo de mercadoria vendida também a gente vai ter lá. Mas não temos compras. Então, vejam que nós precisamos dessa informação à parte para poder calcular esses indicadores totais. Né? Então, aí nós temos, vejam, mês 1, mês 2, mês 3, e nós temos um aumento de duplicados a receber, nós temos um aumento de fornecedores e nós temos uma redução nos estoques. Bom, dá para a gente imaginar o efeito de cada um deles nos prazos médios. Mas não dá para a gente saber o efeito combinado de tudo isso, tá bom? Então, somente fazendo as continhas. E então, a segunda planilha está aqui, é onde vocês vão colocar os resultados. Prazo médio de estocagem, mês 1, 2 e 3, prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento. E, ao final, calcular o ciclo de caixa com esses três. E aí sim vejam se melhorou ou se piorou, tá? Em termos de custo financeiro, por exemplo, o ciclo de caixa, essa é a utilidade da informação, se melhorou ou piorou no caso deste exemplo. Tudo bem? Então tá bom. Boa aula para vocês e bom exercício e voltamos a nos falar na semana que vem.